Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de um assunto que gera muita curiosidade e às vezes até um pouco de confusão. As holdings patrimoniais. Você já ouviu falar? Talvez tenha visto em alguma notícia sobre famílias bilionárias ou grandes empresários e pensou: isso é só para gente muito rica. Não é para mim. Será mesmo? Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou desmistificar tudo sobre holding. Vou explicar o que é, como funciona, quais as vantagens, a partir de que valor vale a pena, os custos envolvidos e o mais importante, se essa pode ser uma estratégia viável para você e sua família. Garanto que você vai se surpreender. Vamos começar pelo básico. O que diabos é uma holding? A palavra holding vem do inglês to hold, que significa segurar, controlar. Então, uma holding é basicamente uma empresa criada não para produzir bens ou prestar serviços, mas para segurar ou controlar o patrimônio de uma ou mais pessoas. Pense nela como um grande cofre em formato de empresa. Em vez de você, pessoa física, ser dono direto de seus imóveis, carros, ações e participações em outras empresas, você cria essa holding, transfere tudo para o nome dela e passa a ser dono das cotas ou ações dessa holding. É uma mudança na titularidade dos bens. Eles deixam de ser seus, como pessoa física, e passam a ser da sua empresa, da qual você é o sócio majoritário. E para que serve tudo isso? Por que ter esse trabalho de criar uma empresa só para guardar o que já é seu? Aqui entram as grandes vantagens. A primeira, e talvez a mais conhecida, é o planejamento sucessório. Ninguém gosta de pensar nisso, mas a sucessão é um fato da vida. Quando uma pessoa falece, seus bens entram em inventário. E quem já passou por um processo de inventário sabe o quão demorado, caro e desgastante ele pode ser. Pode levar anos, consumir uma parte significativa do patrimônio com custas judiciais, honorários de advogados e o famoso Imposto sobre Herança, o ITCMD, que varia de estado para estado e pode chegar a 8% do valor dos bens. Com uma holding, a história é outra. Como os bens estão no nome da empresa e não da pessoa física, quando o titular das cotas falece, não há necessidade de inventariar os imóveis. Os carros, etc. O que se transfere são as cotas da empresa para os herdeiros. Esse processo é muito mais simples, rápido e barato. Geralmente, é feito através de uma simples alteração no contrato social da empresa, evitando todo o processo judicial do inventário. Além disso, é possível planejar essa sucessão em vida, doando as cotas aos herdeiros com cláusulas especiais, como usufruto. Isso significa que você doa as cotas, mas continua recebendo os frutos, como os aluguéis dos imóveis, e mantendo o poder de administração até o seu falecimento. Você garante a transição suave do patrimônio e evita brigas familiares no futuro. A segunda grande vantagem é a proteção patrimonial. A holding cria uma barreira jurídica entre o seu patrimônio pessoal e os bens que estão dentro dela. Imagine que você tem uma empresa operacional e, por algum motivo, ela enfrenta uma dívida trabalhista ou um problema com um fornecedor. Se seus imóveis estiverem no seu nome como pessoa física, eles podem ser alcançados para pagar essa dívida. Agora, se eles estiverem dentro da holding, a situação muda. Eles pertencem à empresa cofre, não a você diretamente. Isso dificulta muito que credores de outras áreas da sua vida consigam penhorar esses bens. Claro, isso não é uma blindagem absoluta contra fraudes, mas é uma camada de proteção extremamente robusta e legal. A terceira vantagem que interessa a muita gente é a economia de impostos, ou seja, o planejamento tributário. Por exemplo, se você tem imóveis de aluguel como pessoa física, o imposto de renda pode chegar a 27,5% sobre os rendimentos. Dentro de uma holding tributada pelo lucro presumido, essa alíquota pode cair para algo em torno de 11% a 14%. É uma diferença brutal. A mesma lógica se aplica na hora de vender
um imóvel. O imposto sobre o ganho de capital para a pessoa física é de 15%. Para a holding, dependendo da estrutura, a tributação pode ser bem menor. Essa otimização fiscal, feita de forma totalmente legal, pode gerar uma economia gigantesca ao longo do tempo, liberando mais capital para você reinvestir e fazer seu patrimônio crescer ainda mais. Agora a pergunta de R$ 1 milhão. Preciso ser milionário para ter uma holding? A partir de que valor vale a pena? E a resposta é: não! Você não precisa ser milionário. Esqueça essa ideia. A viabilidade de uma holding não está ligada a um número mágico, mas sim à composição do seu patrimônio e aos seus objetivos. Se você tem, por exemplo, 2 ou 3 imóveis de aluguel, o planejamento tributário já pode justificar a criação da holding. A economia de impostos sobre os aluguéis pode pagar os custos de manutenção da empresa e ainda sobrar um bom dinheiro. Se o seu objetivo principal é o planejamento sucessório para evitar o inventário e proteger seus herdeiros. Mesmo com patrimônio menor, mas que inclui um imóvel principal e algumas economias, a holding já pode ser uma excelente ferramenta. Antigamente, falava-se em um patrimônio a partir de R$ 1 milhão. Mas hoje, com a popularização e a simplificação dos processos, muitos especialistas já consideram que a partir de 500 ou 600 mil reais em patrimônio diversificado, principalmente com imóveis, já vale a pena fazer uma análise. O importante é sentar e fazer as contas. E quais são os custos? Claro, criar e manter uma empresa tem custos. Primeiro, há o custo de abertura, que envolve honorários de advogado e contador, taxas da junta comercial e o ITB. O imposto sobre a transmissão de bens imóveis, que incide quando você transfere seus imóveis para a empresa. Atenção aqui, existe uma regra de imunidade do ITB para integralização de capital, mas ela tem suas particularidades e precisa ser analisada com cuidado por um especialista para não ter surpresas. Depois, há os custos de manutenção mensal ou anual, como a contabilidade, que é obrigatória para qualquer empresa, e algumas taxas anuais. Esses custos variam muito dependendo do estado e dos profissionais contratados. Mas, geralmente, a economia de impostos que a holding proporciona, como no caso dos aluguéis, acaba cobrindo esses custos com folga. Então, como montar uma holding? O processo não é algo que você faz sozinho no Google. É fundamental ter a assessoria de profissionais especializados. O ideal é uma equipe multidisciplinar envolvendo um advogado especialista em direito societário e sucessório e um contador. O primeiro passo é uma sessão de diagnóstico e planejamento. Nessa fase, os profissionais vão entender a composição do seu patrimônio. Quem são seus herdeiros? Quais são seus objetivos? Proteção, economia de impostos, sucessão e desenhar a estrutura ideal para você. Pode ser uma holding pura, que só detém participação em outras empresas, ou uma holding mista, que também pode ter atividades operacionais. Com um plano traçado, parte-se para a execução. Isso envolve a elaboração do contrato social da empresa, definindo os sócios, o capital social, as regras de administração e, crucialmente, as cláusulas de sucessão. Depois, a empresa é registrada na junta comercial, obtém-se o CNPJ e então começa o processo de transferência dos bens para o nome da holding. Esse processo, chamado de integralização de capital, é formalizado em cartório e averbado nas matrículas dos imóveis. Parece complicado, mas com a assessoria certa, é um processo bem estruturado. Resumindo, a holding patrimonial serve para organizar, proteger e facilitar a sucessão do seu patrimônio, além de gerar uma significativa economia de impostos. Não é uma ferramenta exclusiva para bilionários. Se você tem imóveis, investimentos ou participações em empresas e se preocupa com o futuro da sua família e a preservação do que construiu, a holding pode ser sim para você. O segredo é não olhar para o custo isolado, mas sim para o valor que ela agrega. A paz de espírito de saber que seu patrimônio está protegido e que sua sucessão será tranquila. Não tem preço. A minha recomendação final é: procure um profissional de confiança, um advogado ou um contador especializado no assunto.
peça uma análise de viabilidade para o seu caso específico. Eles vão colocar todos os números na mesa, menos os custos de montagem e manutenção versus a economia de impostos e os custos que seriam evitados com o inventário. Com essa análise em mãos, você terá total clareza para decidir se a holding é ou não o melhor caminho para você e sua família. Não tome decisões baseadas em achismos. Informação é poder. Espero que este vídeo tenha esclarecido suas principais dúvidas sobre holding patrimonial. Se você gostou do conteúdo, se ele te ajudou a entender melhor esse universo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E claro, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar trazendo conteúdos para te ajudar a proteger e multiplicar seu patrimônio. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, eu vou tentar responder a todos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.